No sábado que vem, então nós teremos aqui aquele congresso rápido, mas sobre prevenção. Então é importante você fazer a sua inscrição. Eu estava vendo aqui com a Sara, né? Amanhã nós vamos estar falando qual que vai ser a idade, né, Sara? Eu não vou falar aqui agora, mas é importante nós todos participarmos, pessoal. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você. E que dia abençoado, né? Eu não sei, mas eu tenho certeza que hoje o Senhor quer falar comigo, quer falar com você. O pessoal hoje estão ministrando lá em Uberlândia. A Luciana, a Cíntia, acho que foi o William tocar bateria. Os meninos estão... Foi, não foi? Mas glória a Deus que nós estamos aqui, né? Então abra comigo no livro de Juízes, capítulo 1. Se você tiver uma caneta, um papel... E o Maico estava falando sobre Velho Testamento, né? Se o Velho Testamento fosse invalidado, eu estava perdido. Talvez eu sou o pregador, né, Bia, do Velho Testamento. E, na verdade, Jesus veio para cumprir as Escrituras. Ele veio para que as Escrituras fossem cumpridas através de Jesus Cristo. E Jesus, ele valorizava tanto o Velho Testamento que ele citou várias vezes, né? E a partir do verso 1 até o verso 7, olha só que interessante. Depois da morte de Josué, o israelita perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Entreguei a terra nas mãos deles. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos simeonitas: venha conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois iremos junto ao território de vocês. Então os homens de Simeão foram com eles. Verso 4. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e eles derrotaram 10.000 homens de Bezeque. Verso 5, foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Diga assim comigo, Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Verso 6, Adoni-Bezeque fugiu, mas eles perseguiram e o prenderam além de cortarem os polegares e as mãos, os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortaram, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. E eles o levaram para Jerusalém e morreu. Senhor, obrigado essa noite, obrigado por cada vida que está aqui no nosso meio. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra penetra o mais profundo do nosso coração. Que o Senhor fale conosco, quem está ouvindo essa palavra, o Senhor esteja abençoando nas casas, quem estiver conectado em outro momento, que essa palavra penetre o mais profundo do coração, da alma, e que o Senhor esteja falando ao coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Talvez alguns já leram esse texto e passou desapercebido, mas é tão interessante porque Josué foi um grande conquistador. Josué foi um grande homem de Deus e foi um conquistador. Talvez uma das grandes marcas de Josué é a conquista. E a Bíblia fala assim para mim e para você: depois da morte de Josué, o povo consultou ao Senhor. E talvez um dos grandes erros que nós cometemos na nossa vida é não orar, não buscar a presença do Senhor, não buscar uma direção, perguntar para o Senhor: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer de mim? Hoje eu estava meditando e Deus colocou uma palavra para compartilhar amanhã no culto. Mas é tão interessante, a gente fala que o grande problema do homem, né, começou ali em Gênesis. Qual foi o problema do homem, gente? Qual foi o problema? Qual foi o primeiro problema do homem em Gênesis? Vamos lá, gente, me ajuda a pregar. Qual foi? Vocês estão com medo, né? Hã? Qual foi o grande problema do homem em Gênesis, gente? O que o homem fez? Não, esse aí já foi segundo, né? Ou melhor, terceiro. A gente sempre fala que o grande problema do homem foi o pecado da desobediência, né? Está todo mundo me olhando doido para falar,
mas não tem coragem. Mas deixa eu falar para vocês. Para mim, o grande problema do homem não começou aí com o pecado. O problema do homem começou antes. Sabe quando? A Bíblia fala assim que Deus criou o mar, criou as coisas. A Bíblia fala assim, e viu Deus que era bom. Deus fez isso e viu Deus que era bom. Quando Deus, ele faz o homem, depois fala assim, e não é bom que o homem viva só. Qual que é o grande problema do homem? Relacionamento. O grande problema do homem é saber se relacionar. Quando a gente fala relacionamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é casamento. Não, pessoal. Às vezes nós temos problema de relacionamento conjugal, relacionamento com as pessoas. Nós não sabemos relacionar com as pessoas. Então tudo começa, com um mau relacionamento. E o grande segredo do sucesso da nossa vida é saber relacionar bem. Mas aqui nós não vamos falar sobre isso hoje, sobre relacionamento, mas nós vamos falar aqui, vencendo o Senhor das brechas. A Bíblia fala que quando o povo foi buscar, ali para saber quem iria subir, eles falam assim, Josué irá subir, e você vai lutar contra Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque significa o Senhor das brechas. E quando o Senhor falou assim, olha, para vocês serem conquistadores, vocês precisam vencer Adoni-Bezeque. Então Adoni-Bezeque significa o que? Brecha. E a pergunta é, coloca aí o próximo para mim, fazendo um favor, coloca o próximo. Adoni-Bezeque significa o que? O Senhor das brechas. E a pergunta hoje para mim, para você coloca o próximo, fazendo um favor, o que são brechas? A gente fala assim, o que é brecha? Então se você pegar o dicionário, se você pegar ali, nem sei se a gente pode falar mais isso, Antigamente a gente falava assim, vai lá e consulta o pai do quê? Dos abençoados, Mas hoje eu acho que nem pode usar mais essa expressão, esse politicamente correto, Mas a gente falava assim, vai lá consultar, tal. Hoje eu já falo assim, consulta o nosso amigo Google. E o que significa brecha? Brecha significa uma pequena ruptura quase imperceptível aos olhos. Então, às vezes, é aquilo que você mal consegue perceber. Então, brecha, pessoal, são coisas quase imperceptíveis aos nossos olhos. Se você prestar atenção, a palavra sinceridade vem do grego, que significa sincera. Quando uma pessoa, ela ia fazer um vaso de barro, eles pegavam ali, esculpiam o vaso, e eles levavam o vaso em forno, e forno em alta temperatura, e de repente o tempo ali de caloria, então aquele vaso ele rachava. E quando aquele vaso rachava, o que eles faziam com o vaso? Eles pegavam aquele vaso e passavam uma cera em volta, para tampar o quê? Aquela rachadura, mesmo que a rachadura fosse quase imperceptível. E aí quando alguém ia comprar um vaso, eles perguntavam, você quer com cera ou sem cera? Porque o vaso sem cera era um vaso mais valioso. Então é de onde vem a palavra sinceridade. Quando você fala, a pessoa sincera é uma pessoa sem cera, sem maquiagem, é uma pessoa que não esconde as coisas. Então é de onde vem a palavra sinceridade. Uma pessoa sincera é uma pessoa que não tem cera. Só que essa cera, ao passar do tempo, ela ressecava, e quando as pessoas colocavam água dentro desse vaso, colocavam uma planta, começava o quê? Tipo lacrimejar, ficar bem úmido. E aos poucos aquela água ia vazando, 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 e de repente aquela planta que estava lá dentro, vinha o quê? A morrer. Por quê? Porque tinha o quê? Uma brecha. E às vezes, pessoal, a brecha, ela entra na nossa vida. E às vezes, quem convive com essas brechas, começa a achar normal. Começa a achar aquilo como uma coisa normal. Uma coisa corriqueira na sua vida. Não, não tem problema. Uma mentira, talvez uma mentira. Coisas que nós negociamos, coisas que são o quê? Inegociáveis. Nós começamos a não ler mais a palavra. Você fala assim, pastor, tem coisas que não são pecado, mas são o quê? Embaraço. A Bíblia fala, olha, tão grande nuvem de testemunho,
E fala assim, olha, tirai todo o embaraço que tenazmente nos rodeia. Então, pessoal, embaraço não é pecado. Mas o que nos leva a embaraçar, nos faz o quê? Cair. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, para nós fazer uma terapia de grupo. Quem que já esteve diante do computador, você falou assim, eu vou mexer, agora nós temos o celular, né? Mas a gente falou assim, olha, eu vou mexer aqui só meia horinha, e quando você viu, já varou a noite, ou foi só eu? Foi só eu, gente? Você falou assim, não. Ou senão você está com o celular e fala assim, não, eu vou ver só mais uma coisa. Eu vou ver só mais uma coisa. Eu vou ver só mais uma coisa. E de repente, o que aconteceu? Você ficou, porque um bom tempo, a hora passou, e aí você ficou preso. Então tem coisa, pessoal, que não é pecado, mas é embaraço. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E no shopping é pecado? Vamos lá, gente. Não vejo. Quem gosta de ir no shopping, ou é só eu? Gosto de ir no shopping, pessoal. Né? Mas a gente pega e fala assim, não, mas aí eu vou no sábado, vou no outro, aí eu vou no domingo na hora. Tem problema? Não, mas só que isso vai se tornando um hábito, e você começa a abrir mão de certos valores que a Bíblia fala para mim e para você. De nós estarmos juntos, de nós estarmos orando junto. Né? Glória a Deus que Deus deixou uma ferramenta tremenda para nós, que é a internet. Mas eu costumo dizer que só olhar a chuva não nos deixa molhado. Não é, pessoal? Tem gente que não pode estar aqui conosco, ou às vezes é impossibilitado de vir em alguma reunião. Eu acho que foi uma reunião que eu estava pregando, eu não sei onde o Júnior estava. O Junão, mas aí ele me mandou depois da reunião, e ele falou assim, pastor, obrigado por essa palavra. Eu não sei onde você estava, Júnior, mas você estava ouvindo. Eu lembro até o título da palavra. E aí ele foi e me mandou naquela hora, logo que terminou a reunião, ele só colocou assim, obrigado por essa palavra. É lógico que às vezes nós somos impossibilitados. Então tem coisas, pessoal, que são brechas na nossa vida, e que nós temos que começar a olhar. Às vezes eu olho e falo assim, nossa, eu passei um dia, 2, 3 sem orar, passei 2 dias sem ler a palavra de Deus. De repente você se pega. Eu fiquei mais ou menos 2 anos sem ler livros, porque eu comecei a perceber que eu lia mais livros do que a palavra de Deus. E a hora que eu vi um livro, pessoal, lá, eu tenho vários livros, inclusive tem uns que está até com plástico. Eu olhava esses livros e ficava assim, ó. O dedo coçava, pessoal. Mas por que eu parei de ler? Porque eu comecei a perceber que eu lia mais livros, comentários de pessoas do que a própria palavra de Deus. Se você me perguntasse os livros do Marcos Lucado, eu sabia todos. 6 horas de uma sexta-feira, e vai embora. A hora que ele já ia escrever no próximo parágrafo, eu já sabia o que ele ia escrever. Eu já sabia a linha de raciocínio dele. Augusto Cury, a hora que eu falava assim, não, mas isso aqui ele já escreveu no outro livro. Eu já sabia a linha de raciocínio. Então, às vezes tem coisas, pessoal, que nos tira. E deixa aí, não mexe não, gente. Não saiu não, pessoal. Graças a Deus. Então, o que acontece? Então, tem coisas que são brechas. E às vezes a gente precisa detectar na nossa vida. Eu gosto muito de Isaías, capítulo 6, que fala assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a glória do Senhor enchia todo o templo, e os anjos cobriam com as asas o rosto, e com 2 voava, e 2 cobriam os pés. Então o anjo pegou uma brasa e tocou nos meus lábios, e eu disse, eu sou um homem de impuros lábios, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele fala assim, quem enviará? Senhor, envia-me a mim. Mas é interessante, só no capítulo 6 que Isaías fala isso. Por que Isaías não teve experiência com Deus no capítulo 1? Por que não teve experiência com Deus no capítulo 2? Por que ele não teve experiência no capítulo 3, capítulo 4, Kevin? No capítulo 5? Porque só no capítulo 6 que ele teve experiência. Ele fala assim, no ano da morte do rei Uzias. Então Uzias teve que morrer para ele ter uma experiência com Deus. Por que será que Uzias teve que morrer? Provavelmente, Isaías, ele vivia ali no palácio
junto com o rei Uzias. Então Uzias tinha uma influência sobre a vida dele. E aí a minha pergunta é: o que tem influenciado a sua vida e a minha vida? O que tem influenciado a nossa história? Será que não tem alguns Uzias que precisam morrer dentro do nosso coração? Eu costumo dizer que esses Uzias são o quê? Algumas brechas na nossa vida. E brechas, pessoal, são o quê? Pequenas rupturas, quase imperceptível a olho nu. A gente nem percebe. São coisas que nós negociamos, valores, princípios, a moral, o nosso caráter, a nossa dignidade. Então a gente precisa entender essas brechas. Não é você olhar para a vida do outro, mas é você olhar para você mesmo. Quando você vai em Coríntios 11, fala assim, quando o povo reunir, ele fala assim, olhe para dentro de você. Ele fala assim, antes de você tomar a ceia, olhe para você. Como que está a minha vida? Como está o meu coração? Como eu tenho me comportado nesses dias? Então eu fico perguntando, será que não tem alguns Uzias que precisa morrer na nossa vida? Qual é o Uzias que ainda está vivo dentro de nós? E aí essas brechas, né? E eu coloquei aqui algumas coisas para nós refletirmos nesse texto. Coloca o próximo, fazendo um favor. Olha lá, como age Adoni-Bezeque? Como que essas brechas, elas agem na nossa vida? Quando nós deixamos essas brechas dentro de nós, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E às vezes, pessoal, nós deixamos brecha dentro da nossa casa. E às vezes eu falo que tem algumas coisas que dão sinais. Nós precisamos estar atentos a sinais. Então, como age, né? Fala assim, então disse Adoni-Bezeque, 70 reis que apanhavam, olha só, 70 reis que haviam sido cortados o quê? Os polegares das mãos. Vamos lá. O próximo para mim. Então, como que age? A primeira coisa, os polegares das mãos. O que é o polegar da mão cortado? Né? Eu vim pensando hoje, falei assim, tomara que o Brendo esteja lá hoje. Eu vim pensando, é o nosso fisioterapeuta. Quando você perde o seu polegar, aqui fala que o polegar foi cortado. Quando o seu polegar é cortado, você perde o quê? O poder de pinça. Não perde, Breno? O poder de pinça? Quando você perde o poder de pinça, você não consegue o quê? Segurar uma espada. Então você perde o quê? Né? A comunhão com a palavra de Deus. Porque a espada do Espírito. Mas o polegar não fala só do poder de guerra, de você lutar. Porque tenta segurar uma espada sem o polegar. Você não tem força. Então as pessoas perdem a força de lutar. As pessoas se sentem o quê? Desanimadas. Quando essas brechas entram na nossa vida, pessoal, a primeira coisa que Adoni-Bezeque ele faz é tirar a nossa força. A força de continuar, a força para lutar, a força da oração, a força da comunhão, nos afasta da comunhão, porque nós perdemos força. Nós perdemos outra coisa também, não só a força, mas nós perdemos o quê? A nossa identidade, porque no polegar tem o quê? A nossa digital, e nós somos únicos, não existe uma pessoa com a mesma digital do outro, mesmo que essas pessoas forem o quê? Gêmeos, não é, o Breno? Se a pessoa for gêmea, a digital é diferente, não é? A digital é diferente, mas por quê? Porque nós temos uma identidade em Cristo Jesus. E quando você sabe quem você é, então quando você sabe para que Deus, Ele tem um propósito para mim e para você, você sabe a sua identidade em Cristo Jesus, você sabe quem você é, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso. É tão interessante em Lucas capítulo 3, a partir do verso 23, em determinado momento, Jesus foi levado até o Rio Jordão para ser batizado. E quando ele estava sendo batizado, o céu se abriu e uma voz veio do céu que dizia: esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Mas quando eles estavam o quê? Orando. Quando você ora, o céu se abre. Aí no capítulo 4, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E ali no deserto,
ele estava jejuando durante 40 dias e 40 noites, e Satanás se aproximou e disse: se tu és o Filho de Deus. Olha só, pessoal, lá no batismo, o céu se abriu e uma voz disse: esse é meu filho. Agora, no momento que ele estava atravessando por luta, por dificuldade, aonde é que ele foi tentado? Na sua identidade. Sabe uma coisa, às vezes a gente acha que nós vamos ser tentados só no nosso ponto fraco. Não, pessoal. Quando o diabo ele não consegue no nosso ponto fraco, ele vai tentar no nosso ponto mais forte. Jesus estava com fome, ele diz: transforma a pedra em pão. O que é isso? Ponto fraco. Mas aí ele olhou e falou assim: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele disse: se tu és o Filho de Deus. O que é isso? Dúvida. Se você é filho de Deus, por que você está atravessando por isso? Porque Adoni-Bezek, ele vai tentar trazer uma dúvida dentro de nós. Porque tem uma grande mentira do evangelho tabajara. Quem serve a Deus não passa por luta, quem serve a Deus não enfrenta. Pessoal, Jesus nunca falou que nós não vamos enfrentar lutas. Ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estarei convosco todos os dias, até o final. Ele fala assim: no mundo tereis aflições. Se eu pudesse mudar um versículo da Bíblia, queridos, eu queria mudar só esse. Eu ia lá e falar: Senhor, deixa eu só tirar o S. Falar assim: no mundo você vai passar por uma aflição. Mas a Bíblia fala: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas quando nós sabemos a nossa identidade, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu lembro, uns anos atrás, eu estava ali fazendo uma libertação numa pessoa, e quando eu cheguei naquela casa, né, aquele ambiente estava muito tenebroso. A hora que eu pisei, aquela pessoa que estava possuída olhou para mim e falou assim: você não pode comigo. Eu olhei, todo mundo que estava ali na sala ficou me olhando, Kevin. Eu olhei, dei um sorriso, falei assim: eu não posso mesmo, mas aquele que eu sirvo pode. Cala a boca. Eu não posso, mas aquele que eu sirvo, ele é poderoso para fazer, amém? Então, sabe, queridos, cuidado com as brechas, cuidado com os seus olhos. A Bíblia fala que os nossos olhos são lâmpadas. Se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Então, olha só, os nossos olhos, o que eu tenho colocado. Quem eu sou quando eu fecho a porta do meu quarto? O que eu vejo? O que eu escuto? Então, eu fico vendo, né, que nós precisamos tomar cuidado. Então, primeira coisa, os polegares arrancados. O poder de luta e a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu gosto muito ali de Jeremias, capítulo 18, que veio a palavra do profeta e falou: desce até a casa do oleiro. E ali na casa do oleiro você vai ver um oleiro fazendo o vaso. E de repente o oleiro está ali fazendo o vaso, trabalhando, e o vaso se quebra. Mas eu acho tão interessante porque o oleiro, ele usa o quê? As suas mãos. E as mãos falam o quê? De digital. Quando o Senhor, ele nos faz, ele coloca as suas digitais em nós. Mas de repente o vaso se quebra. Se o vaso está inteiro, ele está na mão do oleiro. Mas se o vaso ele se quebra, ele continua onde? Na mão do oleiro, amém? Ele continua na mão do oleiro. Porque o oleiro continua a fazer a sua obra. O Senhor continua a fazer a sua obra. Então, primeira coisa, os polegares são arrancados. Segunda coisa que ele fez, os polegares dos pés. Então disse Adoni-Bezek: 70 reis que havia sido cortado os polegares das mãos e dos pés. Uma pessoa que tem o polegar do pé, o dedão do pé cortado, pessoal, sabe o que acontece com essa pessoa? Ela perde o equilíbrio. É uma pessoa que fica desequilibrada. É uma pessoa que não consegue o quê? Ir muito longe. É uma pessoa que não consegue correr, não consegue avançar. Tem alguém que duvida? Se duvidar, nós vamos arrancar seu polegar do dedão para fazer um teste. Quer fazer o teste, Davi? Eu não, né, Davi? Mas o que acontece, pessoal? É uma pessoa que não tem uma caminhada firme. É uma pessoa que não consegue ir muito longe. É uma pessoa que não tem estabilidade.
Queridos, deixa eu te falar uma coisa. A constância. A Bíblia fala, né, para mim e para você, aonde a tua fé não alcança. Né, a sua constância, ela vai te levar. Sabe, uma pessoa constante que caminha com o Senhor todos os dias. De caminhada em caminhada. De fé em fé, todos os dias. Eu acho que eu mandei o post para algumas pessoas essa semana. Ali, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943. 43 é a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra, pessoal? É a Segunda Guerra Mundial, né? Algumas pessoas eram levadas para os campos de concentração. E uma coisa curiosa, quando eu estive na Polônia, talvez a gente ache que só teve 2 campos de concentração, né? O de Auschwitz ali e o de Birkenau, mas na verdade teve vários campos de concentração. E é tão interessante porque o campo de concentração mais famoso é o de Auschwitz. E a hora que você chega lá, tem uma frase bem grande assim, ó, na entrada. E essa frase significa: o trabalho liberta. E eles colocavam pessoas ali tocando Beethoven. E as pessoas chegavam ali naqueles trens em Birkenau. Então eles separavam aqueles que deveriam morrer e aqueles que iriam viver. E uma adolescente ali, eu acho que de 13, 14 anos, estava na fila para dentro ali da câmara de gás, e de repente aquela jovem pegou, olhou para aquela fila, e antes de entrar para a câmara de gás, sabe o que ela fez? Ela começou a dançar. Ela foi dançando, dançando, e ela começou a dançar até entrar dentro daquela câmara de gás. E eu lembrei da pregação de domingo. Essa jovem, ela fez dança com o que restava. Naquele último momento da vida dela, ela começou a dançar, a dançar. E às vezes, pessoal, a minha pergunta é: o que nós fazemos com a nossa vida? Sabe, naquele último momento, ela continuou dançando, adorando. Então aqui, né, os pés, ter uma constância, ser firme, sabe, ter convicções. Para que Deus me chamou? Para que Deus te chamou? Outra coisa, coloca para mim o próximo, fazendo um favor. Apanhava migalhas debaixo da mesa. Pessoal, é muito triste apanhar migalhas, né? Porque como você não tem o poder de pinça, então pegava o que? Migalhas debaixo da mesa. Uma situação de humilhação, uma situação vexatória. Eu fico vendo aquele jovem ali, conhecido como cego Bartimeu, está no livro de João, no livro de Marcos, capítulo 10, verso 43. A Bíblia fala de um homem que ficava ali sentado, pedindo esmola, humilhado. Pessoal, é uma situação de humilhação. Eu fico vendo, né, nós temos recebido aqui na nossa cidade vários refugiados. Mas sabe o que é o mais triste? Que infelizmente, não são todos, mas muitos gostam daquela situação. Eu ouvi essa semana um relato de uma pessoa que estava passando no farol e tinha uma pessoa ali nessa situação pedindo ajuda. Ele falou assim: lá no seu país você fazia o quê? Ele falou: não, eu era funileira que mexe com lata de carro, é isso? E tal. Ele falou: não, então vai lá na minha oficina que eu vou te dar emprego. Ele foi, disse que era bom de trabalho, trabalhava bem e tal, e chegou a semana, ele ganhava comissão. Aquela pessoa foi pagar ele, a hora que pagou ele olhou e falou assim: não, só essa mixaria, lá no farol eu ganho mais. E o rapaz me contou que depois passou uma semana, não sei, estava passando o farol, e ele estava pedindo o farol novamente. Então, às vezes, pessoal, essa situação de humilhação. Então, o que o diabo faz? Às vezes nos humilha, né? Nos deixa numa situação constrangedora. Aquele homem que estava ali sentado. Então, ele ficava o quê? Durante a noite, ele tinha uma capa para proteger. E durante o dia, ele jogava aquela capa para ganhar algumas migalhas. Mas ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele estava falando? Senhor, me tira dessa situação. E a Bíblia fala que aquele homem ficava sentado à beira do caminho. Sabe o que é sentado à beira do caminho? Porque ele não tinha uma direção. E no final do capítulo fala: e aquele homem foi estrada fora. Aquele homem entendeu o propósito que o Senhor tinha para a vida dele.
aquela capa de humilhação foi jogada fora. Sabe que a gente olha, né? Eu vivi uma experiência dessa, da minha família. Uma pessoa da minha família muito próxima. Ela estava passando por alguns problemas, tal. Nós levamos ela para o hospital. E nós fomos na casa dela, ela estava numa situação assim, a casa estava muito precária, os móveis. E aí nós pegamos ali, pintamos a casa, trocamos o piso, compramos uma geladeira melhorzinha, trocamos o guarda-roupa que estava caindo, colocamos tapete, a casa ficou, pessoal, talvez vocês não vão entender, mas a casa ficou uma teteia. Ficou bonitinha a casa, deixamos toda animada. Aí nós fomos buscar a pessoa, né? Pintamos, a casa ficou clarinha, ficou jóia a casa. A hora que ela pisou na casa, ela olhou e falou assim: vocês roubou tudo que eu tinha. Aí eu olhei e falei assim, resumindo, você não tinha nada, né? Porque... Sabe, pessoal, mas preferia aquela miséria, aquela sujeira, do que ter aquela mudança de vida. Sabe, a gente precisa entender essa mudança. Às vezes eu falo muito para o pessoal, né? Às vezes você tira a pessoa da rua, mas o grande problema não é tirar a pessoa da rua, é tirar a rua de dentro dela. O grande problema não foi tirar o povo do Egito, o problema foi tirar o Egito de dentro das pessoas, porque no momento de dificuldade elas falavam assim, lá no Egito nós tínhamos batata, no Egito nós tínhamos isso, no Egito nós tínhamos aquilo. O pastor Carlinhos até citou aqui, como ele citou domingo passado, eu não tenho problema de falar. Nós tínhamos umas pessoas de outros países que estavam frequentando a célula. E aí, determinado dia, ele falou assim, aqui no Brasil, a água é muito cara, energia é muito cara. Lá no meu país, o governo não cobra água nem energia. Eu falei, é lógico, vocês não têm. Lá não tem energia, lá não tem água, não tem saneamento. Eu falei, vocês não têm. Eu não vou citar o país que é Venezuela, não. Tá bom, pessoal? Mas o que acontece? Eu falei, uai, volta para lá. Vai para lá, o que você está fazendo aqui então? Aqui pode estar ruim, eu posso falar, mas eles não. Não é assim, pessoal? Isso também é assim ou é só eu? É igual briga de irmão. Irmão briga um com o outro, tal. Mas se alguém falar do irmão, o que acontece? Também fica ruim, não fica? Mais ou menos. Vem falar do meu Brasil? Essa terra boa, abençoada por Deus? De jeito nenhum. Então volta para lá, ué, né? Volta de onde vocês vieram, né? Mas o que acontece, pessoal? Apanharam o quê? Migalha, né? Vamos lá. Tem semana passada, um pessoal, falei para o Júnior foi lá no ponto de pregar, falei, Júnior, está precisando de funcionário, né? Eu falei, estou de 80, estou precisando de 80 funcionários. Aí eu cheguei para um grupo de pessoas de outro país, falei assim, vocês querem trabalhar? Vocês estão trabalhando? Eu falei, não, nós estamos desempregados. Eu falei assim, olha, se vocês quiserem trabalhar, nós não quer trabalhar não. Nós não quer trabalhar não. Nós ainda vamos receber uma parcela do seguro-desemprego. Eu falei assim, já adaptou no Brasil, hein? Já adaptou, hein? Aí na segunda-feira, não, foi na terça, né, Júnior? Na quarta eles me ligaram. Nós mudando de ideia. Eu falei, eu também. Vamos deixar isso para lá. Né? Vai lá para o farol. Vamos lá, como fechar as brechas? Vamos lá, para terminar, o pessoal do louvor pode subir. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e quê? Do juízo. Quem é que convence? O Espírito Santo, amém? Quem convence do pecado? O Espírito Santo. Quem convence da justiça? O Espírito Santo. Quem convence do juízo? O Espírito Santo. Coloca o próximo para mim. Olha lá. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E por último, coloca o próximo, fazendo favor. Com o sangue de Jesus, diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purificará de todo pecado. Amém? O sangue de Jesus que é derramado. Mas a gente fala, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes Jesus derramou o sangue dele pela sua vida e pela minha vida? Quantas vezes? Quem acertar vai ganhar 1 ponto do vestibular do céu. Diz a Bia que uma. Diz o Josiel que uma. Eu perguntei quantas vezes, Josiel? Quantas vezes vocês acham que Jesus derramou o sangue dele? Pergunta boa, não é? Vamos lá, gente, me ajuda aí a pregar. Quantas vezes vocês acham que Jesus derramou o sangue? Muito. Valeu, Davi, muitas vezes. Jesus derramou, a primeira vez que ele derramou sangue por nós, pessoal. Ele estava no jardim do Getsemane. E ele estava orando e disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue. Quando ele derrama aquelas gotas de sangue, estava levando a vontade pecaminosa do homem. Sabe aquela vontade, ele fala: Senhor, que não faça a minha vontade, mas faça a vontade do Senhor. Sabe, aquele pecado da desobediência. Depois eles vieram e trouxeram o quê? Uma coroa de espinho. E colocou sobre a sua cabeça. A Bíblia não fala que colocou a coroa de espinho e derramou sangue. Mas vocês acham que a coroa de espinho, a hora que colocou no crânio, vocês acham que saiu sangue ou não? As meninas da dança, pega aquela coroa de espinho lá para nós fazer um teste. Não, estou brincando, Johanna. A Bíblia fala que colocou a coroa de espinho e deu o quê? Uma paulada na cabeça. Vocês acham que saiu sangue ou não? Espinho na Bíblia significa o quê? Maldição. Quando ele colocou aquela coroa de espinho, ele estava levando a maldição do homem. Toda maldição hereditária, toda maldição adquirida, toda maldição proferida, toda maldição da nação, toda maldição praguejada, toda maldição foi levada, porque a Bíblia fala em Gênesis, então a terra produzirá espinhos e abrolhos, porque a terra foi amaldiçoada. Depois, pessoal, a Bíblia fala que eles vieram e pregaram o quê? As suas mãos. As mãos fala de atitude, os pés fala de atitude, fala de um caminhar pecaminoso, mãos fala de atitudes. Já são quantos aí, pessoal, que eu falei? 3, né? Depois, pessoal, vamos lá, tem mais outra coisa. Fala que eles trouxeram, né? Pregaram ali na cruz do Calvário. São 5 vezes que ele derramou o sangue. E por último, quando ele estava ali na cruz do Calvário, eles trouxeram uma lança e feriu o seu lado. Saiu o quê? Água e sangue. Para que se cumprisse João capítulo 4. Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Saiu água e sangue. Isso. Quando trouxeram o quê? O chicote. Deram com um chicote nas costas. Fala de Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quantas vezes Jesus derramou o sangue? Quando ele suou, quando colocou a coroa, quando pregou as suas mãos e seus pés, quando ele levou as chibatadas e quando ele teve a lança do lado. Fala sobre o que então? Sobre a rebeldia, sobre a maldição, sobre as atitudes e o caminhar. Fala sobre os nossos pecados, sobre as nossas transgressões. E aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Feche seus olhos. Te louvamos, Senhor, nessa noite. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Entregamos, meu Deus, o nosso coração na presença do Senhor. Senhor, nessa hora, queridos, coloque a sua mão sobre o seu coração agora. Eu queria te dar uns minutinhos. Você que está em casa, talvez você percebe que tem alguma brecha ainda na sua vida. Talvez a rebeldia com os pais, a rebeldia com liderança, a rebeldia na escola. Talvez coisas que você tem feito, que você percebe, que tem se distanciado da presença do Senhor. Sabe, comece a orar agora. Eu vou te dar alguns minutos.
Se você quiser ajoelhar, se você quiser, talvez você entende que você precisa pedir perdão para alguém. Talvez o seu coração está doente. Sabe, enquanto a equipe de louvor está cantando uma canção, sinta-se livre nessa hora. Se você quer ajoelhar, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, e a tua palavra diz para que o homem se examine a si mesmo. E nessa hora, como o salmista já dizia, sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Tira, Senhor, tudo aquilo que não procede do Senhor do nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, o Senhor te abençoe. Dê um abraço dessa pessoa aí do seu lado. Ela te espera amanhã. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe.